Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Que o Senhor abençoe o seu lar, sua família, que o Senhor te prospere em todas as áreas da sua vida. Precisamos disso, crer que Deus, Ele irá nos prosperar. Esqueça o ano de 2023, viva o novo de Deus nesse ano de 2024. E a palavra que eu trago hoje, amado, se encontra em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que diz assim: Havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Glórias a Deus. Nós vemos aqui o centurião Cornélio. Talvez você ouviu várias mensagens, talvez você já com certeza ouviu várias pregações sobre Cornélio, né? E eu quero deixar aqui um pouco daquilo que eu entendi desse texto. Nós vemos aqui que Cornélio tinha coisas tremendamente importantes na vida dele. Ele temia a Deus, era um homem justo, dava esmolas aos pobres e orava de continuamente a Deus. Irmãos, esse homem não teve um encontro com Cristo, não era cheio do Espírito Santo de Deus, mas ele de contínuo orava a Deus. Era um homem piedoso e temente a Deus. Olha que coisa! Muitos crentes estão precisando disso, de temer a Deus, de ser misericordioso e orar mais. Mas nós vemos que Cornélio, com toda essa qualidade, a Bíblia fala que ele estava orando e apareceu um homem todo de branco e falou para ele que aonde? A Jope. Veja que Cornélio, com toda essa qualidade de vida que ele tinha, ele precisava se arrepender dos seus pecados e ter a Jesus como seu Salvador. Por isso que o anjo apareceu para ele e falou para ele, vá lá em Jope, chame Pedro. E Pedro, a Bíblia fala que ele estava em jejum, né? E o Espírito Santo falou que ele ia 3 homens chamar ele fosse com esses homens. Leia lá o texto. Mas eu quero me focar um pouco em Cornélio. Veja que Cornélio era uma pessoa piedosa, era uma pessoa que ajudava as pessoas, era uma pessoa que amava as pessoas, ao próximo. Praticamente ele tinha tudo para ser salvo. Praticamente ele tinha tudo para realmente Deus operar na vida dele. Mas faltava uma coisa, ele conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo. Ele precisava do quê? Do arrependimento e de ser batizado. A Bíblia fala, aquele que crê e for batizado será o quê? Salvo. Veja que Cornélio tinha tudo, mas estava faltando o quê? A pregação do Evangelho. Estava faltando o quê? O arrependimento. 2 coisas básicas para o batismo, irmão, é arrependimento e fé. Cornélio tinha. Era um homem temente a Deus, e era um homem que orava. E quantos crentes, quantas pessoas têm dificuldade de orar, têm dificuldade de buscar a presença do Senhor, têm dificuldade de dobrar o seu joelho e colocar para fora aquilo que está muitas vezes angustiando o seu coração. Meu irmão e minha irmã, dobre o seu joelho, começa a falar com o Senhor, fala para Ele essa mágoa, essa angústia, esse desespero que você está tendo e Ele vai te dar a resposta. Cornélio precisou realmente de ouvir a pregação do Evangelho e ele manda buscar Pedro. Pedro vem, prega para Cornélio, a casa dele toda é convertida e ele é salvo. Meus amados irmãos, nós precisamos ser como um homem desse, temente a Deus, ser misericordioso e orar. Nós precisamos dessas qualidades. Veja que com todas essas qualidades, se Cornélio não tivesse arrependido, ele teria ido para o inferno.
Quantas pessoas boas nós vemos no mundo que não vão na igreja, mas faz caridade. Por quê? Porque eles pensam que a obra que eles estão fazendo vão trazer a salvação, a vida eterna. Não, não é assim. A pessoa tem que ter arrependimento e ter fé em Cristo Jesus. Quantas pessoas eu conheço, pessoas que poderiam muito bem estar, como se diz, na presença do Senhor, no caminho do Senhor, são pessoas que fazem coisas a qual muitas vezes nós não fazemos. São pessoas a qual se dedicam tanto ao próximo, a qual muitas vezes nós não dedicamos nem para nós mesmos dentro da igreja, irmãos. Nós precisamos realmente pedir ao Senhor que venha nos dar direção, que venha realmente a gente amar ao nosso próximo, a gente venha temer ao Senhor, porque a palavra de Deus fala que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, tema ao Senhor, busque ao Senhor e você vai ver que Ele vai mudar a sua história. Tem tantas pessoas que por qualquer coisa larga a igreja, larga o Senhor. Não faça isso. Perdoe. A Bíblia fala que nós temos que perdoar. É difícil, mas perdoe. Busque a presença do Senhor. Vamos ser como Cornélio, temer a Deus, ser misericordioso e orar mais e buscar mais a presença do Senhor. Amém, querido? Eu quero orar por você, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar teu filho e tua filha agora, nesse exato momento, a qual o Senhor venha realmente fazer com que nós venhamos ser misericordiosos, Pai. Que nós venhamos temer ao teu nome, temer de sair da tua presença, temer de fazer coisas que não agradam ao Senhor. Então nos ajude, Espírito Santo, que o Senhor venha nos dar direção em todas as coisas que nós vamos fazer. Pai, eu oro em favor deles, abençoando o lar dele, a família deles, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro crendo na vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu joinha, que isso ajuda muito o canal. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.